Cara, tu viu que a justiça tá querendo proibir a estátua do Lúcifer em Gravataí, aqui do lado de Porto Alegre? A estátua do Lúcifer. Dizem que foi até o Xandão, o Alexandre de Moraes, quem mandou bloquear o acesso à estátua. Mas peraí. O Xandão mandou bloquear o acesso a uma estátua do Lúcifer. Mas o Xandão e o Lúcifer não são a mesma criatura? E o que eu vou te dizer? O que eu vou te dizer nesse domingo cheio de luz, nesse domingo luminoso, nesse domingo radiante? Hein? O que eu vou te dizer? Bom, tu sabe, né? Qual é o assunto, né? Fizeram uma estátua para Lúcifer em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. E quando a estátua ia ser inaugurada, a justiça local disse que não tinha alvará o lugar, só que é um lugar aberto, e que não tinha saída de emergência, não tinha plano de prevenção contra incêndio. Eu fico pensando assim, e aquelas garagens ali perto, ali, que funcionam como templo evangélico, tem alvará? Tem plano de contenção de incêndio? Tem plano de contenção à enchente, que aliás foi causada por causa dele? Cara, o que eu vou te dizer? Não levei muita fé assim nos luciferianos que fizeram a estátua. Aliás, a estátua mais feia que a estátua do Renato Gaúcho e que da estátua do Fernandão juntos, né? Lúcifer, mas Lúcifer não era o mais lindo, o mais belo dos anjos, o mais luminoso? O mais luminoso era, né? Porque tu sabe o que quer dizer Lúcifer, né? Lúcifer quer dizer aquele que traz a luz. O portador da luz. Essa é a origem etimológica da palavra Lúcifer, que durante milênios nunca foi um demônio. Na religião pagã, Lúcifer era representava Vênus, a estrela da manhã, era filho de Aurora. Lúcifer era filho de Aurora e reluzia de manhã como a mais luminosa das estrelas, a mais brilhante das estrelas. E aí ia ascendendo em direção ao Sol, e aí desaparecia, e aí ia lá para a escuridão da noite para renascer de novo. Então Lúcifer era a deidade ligada diretamente a um dos cultos de Vênus, né? Vai ali estudar, inclusive falei há pouco num podcast aí que eu tenho chamado Nós na História, cujo tema, sexta-feira passada, cujo tema foi justamente Lúcifer e o culto a Lúcifer e como Lúcifer era visto na antiguidade e como foi no Antigo Testamento, no tal profeta Isaías, no qual eu particularmente nunca levei muita fé, que estabeleceu uma ligação entre Lúcifer e o demônio, Lúcifer e Satã. No texto do Isaías, ele estava se referindo a um rei babilônico, muito provavelmente Nabucodonosor, que na minha modestíssima opinião também foi bem superior a Isaías, se é que Isaías existiu, porque o Nabucodonosor existiu. O culto a Lúcifer, que depois seria transformado em demônio, em diabo, em Satã, se dava num lugar maravilhoso chamado Monte Acra. O Monte Acra fica na fronteira entre a Síria e a Turquia, e no topo dele havia um templo dedicado ao culto a Lúcifer, aquele que traz a luz. E nesse templo lá subiu o Juliano, sim, o extraordinário imperador Juliano, que é o tema de um livro incrível do Gore Vidal, né? Grande escritor americano, Gore Vidal, autor de Criação, autor de Lincoln, autor de vários romances históricos que mudam a vida de quem os lê. Juliano trata do momento da transição entre o paganismo helênico de alto requinte filosófico e religioso para o cristianismo.
e o Juliano ficou do lado dos pagãos, né? Foi Constantino, filho da tal Helena, vai ver quem foi essa Helena, Santa Helena, que convenceu o Constantino a virar cristão depois que ele viu uma cruz lá no céu antes de uma batalha. Mas essa transição se deu definitivamente com o imperador Teodósio. Teodósio anda frequentando aqui essa minha casa, porque tu sabe o que o Teodósio fez? O Teodósio foi quem proibiu as Olimpíadas, proibiu as sagradas Olimpíadas. O Teodósio, sim, porque virou cristão e estava lá com uma doença lá, assim, cristão parece que às vezes tem doença, e aí um cristão lá disse para ele, se tu acabar com as Olimpíadas, tu vai ficar curado. Ele acabou com as Olimpíadas. Além disso, talvez tu tenha visto um post meu sobre o rio Sena, né, que era um rio sagrado, que sob o manto de uma deidade celta chamada Secana. Secana era a deusa do rio. E a fonte onde esse rio brotava, Sen-Source, como se chama até hoje, está lá, era um templo dos druidas e depois um templo gaulês, porque eram águas curativas, que curavam doenças de pele, que curavam doenças reumáticas. E esse mesmo Teodósio, que acabou com os Jogos Olímpicos, também dessacralizou a fonte. Não desacralizou, mas largou na mão lá de uma ordem religiosa cristã que hoje o Sena está cheio de cocô, né? O Juliano subiu no Monte Acra, e teve uma revelação lá, teve uma epifania. E depois dessa epifania, ele resolveu continuar defendendo o paganismo helênico, graças à benfazeja influência de Lúcifer, que, ao que tudo indica, também é uma benfazeja influência no Xandão, no Alexandre de Moraes, que tu sabe que essa semana foi vítima de um vazamento. Eu preciso te dizer que eu, como jornalista, adoro um vazamentozinho, coisa boa, um vazamento, né? E tu viu qual foi o vazamento? O vazamento foi o Alexandre de Moraes dando ordens, segundo alguns similares àquelas que o Daltão e a Marreca de Maringá davam entre os procuradores para incriminar o Lula e outras pessoas ligadas à Lava Jato, mas basicamente o Lula. Então, o Xandão, o Alexandre de Moraes, teria agido mais ou menos nos mesmos moldes, sugerindo investigações lá naquela assessoria de combate à desinformação, né, para que fossem investigados os bolsonaristas. Cara, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer a mesma coisa que disse o maravilhoso ministro Barroso. Eu vou te dizer a mesma coisa que disse o cara da PGR. Eu vou te dizer que, além de ter sido bem diferente da Marreca de Maringá, né, ainda a atitude fora dos ritos do Alexandre de Moraes foi feita para restringir a ação golpista e antidemocrática e perturbadora da ordem democrática desses bolsonaristas. Esses caras que invadiram a sede dos três poderes, que disseminaram notícias falsas, que eram e são contra a vacina. Esse tipo de gente que tem que ser combatida. E, eventualmente, eles têm que ser combatidos por meios menos ortodoxos, embora eu não seja jurista, e vários juristas estejam dizendo, se bem que vários deles também, a fim de defender o lado do Alexandre de Moraes, então também não sei, né? Estão dizendo que mesmo assim não foi fora do rito. E os pedidos, os possíveis pedidos de impeachment que serão feitos a ele, já estão recuando, porque é o seguinte, né? De repente no lugar dele entra o Flávio Dino. Porque se o Alexandre de Moraes sofrer impeachment, quem assume no lugar dele é um escolhido pelo Lula, né?
Então, o fato é que eles estão marcando grandes manifestações, os bolsonaristas, porque essa escória, tu não consegue se livrar dessa escória, é impressionante, né? Eles estão marcando manifestações para o dia 25 de agosto na Avenida Paulista e para o dia 7 de setembro em Belo Horizonte. Uma maravilha, porque parece que daí eles vão cantar hino nacional para pneu, eles vão chamar ET, eles vão desfilar agarrado na frente de caminhão, né? E aí eles vão aguardar mais 72 horas, mais 72 horas, mais 72 horas. É inacreditável que depois de tudo o que fizeram, depois daquela tentativa espúria e repulsiva de golpe em 8 de janeiro, essa gente ainda respire e se manifeste, né? Mas, como a luz de Lúcifer emana aqui, a partir de Gravataí, e chega reluzindo na careca de Lex Luthor, saca o Lex Luthor? O ultra vilão brilhante, inteligentíssimo, né, arqui-inimigo do super-homem, né, Lex Luthor, reluz na cabeça, na careca do Lex Luthor, reluz a luz de Lúcifer, que, repetindo, né, quer dizer o portador da luz, filho da aurora. Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer mais nada, eu só vou te dizer que, né, com relação a essa questão de tolerância e intolerância religiosa, raras religiões foram mais intolerantes na história das religiões do que a religião cristã, que perseguiu todas as outras religiões durante séculos, que criou a Inquisição, que torturou, prendeu, torturou e matou centenas de milhares de pessoas durante a Inquisição, que sob cuja cruz e determinações foram catequizados, colonizados e dizimados os povos indígenas originários, não apenas das Américas, mas também da Austrália, do sudoeste da Ásia, da África, né? E se pode ter igreja evangélica pegando, tomando o dinheiro do povo, não pode ter uma estatuazinha do Lúcifer? Não, mas agora falando sério, para encerrar, já estava caminhando para o final. Pelo menos essa história dessa polêmica aí do Lúcifer, da estátua do Lúcifer, ela pode levar algumas pessoas a irem na Wikipedia, como eu já falei, e bota ali Lúcifer, luciferianismo, e estudar a doutrina gnóstica, estudar o paganismo, estudar a real origem do Lúcifer e como essa figura foi manipulada pelo tal Isaías, que se serviu do rancor que tinha contra um rei babilônio, né? Porque só o Bob Marley e os cristãos não gostam da Babilônia. Eu vivo numa Babilônia. A minha vida é uma Babilônia. Eu estou sempre nos jardins suspensos. E aí as pessoas vão lá e estudam e talvez cresçam e aprendam um pouco sobre as origens, os primórdios da religião suméria, babilônica, né? E religiões que, na verdade, estão muito próximas da origem do cristianismo primitivo, né? E se tudo isso servir apenas para ler Juliano, do Gore Vidal, já valeu. Quanto ao judiciário, eu nunca imaginei que um fora da lei, que nem eu, estaria tão do lado do judiciário como ando atualmente. Mas fazer o quê, né? Agora, com relação a fora da lei, tem aquela frase do Bob Dylan, né? To live outside the law, you must be honest. Para ser um fora da lei, para viver fora da lei, para ser um fora da lei, tu tem que ser honesto. Você jamais encontrará alguém tão transparente e tão honesto quanto eu, porque eu vivo ungido pela luz. A luz, sabe, né? E quem é o portador da luz? Um domingo cheio de luz para você, com estátua, tá? E com careca reluzente, e sem hino para pneu,
e sem chamar ET com o celular. Tchauzinho.